Primeiro Lucas de Matos entrevista do ano e hoje já estamos abrindo essa temporada com um convidado mais do que especial, Davi Moraes, filho do grande, saudoso, inesquecível Moraes Moreira. Então estamos aqui hoje reunidos para falar sobre esse livro Sonhos Elétricos, escrito por Davi, escrito por Moraes Moreira em 2010, e no qual ele fala as suas memórias sobre o carnaval baiano, as suas aventuras e desventuras com o carnaval. Ele até ficou um tempo fora do carnaval, vocês sabiam disso? E hoje Davi vai estar aqui com a gente para falar sobre essas memórias do pai dele, que também, de certa forma, é um pai assim de todos nós, né? Um pai da cultura, um pai da arte, um pai da música popular brasileira. E eu quero já acenar para todo mundo que está entrando aqui. Me digam um beijo, Arlen Becker, esse grande diretor teatral aqui também, participando da nossa live. Quero que vocês falem se a luz está ok, se o som está ok, se eu estou bonito para vocês, porque hoje eu tenho que estar mais bonito do que nunca, né? Claro, todos os meus convidados e convidadas são mais que especiais e a gente se prepara muito para fazer essas entrevistas, né? Quero inclusive que vocês deem sugestões de quem vocês querem ver no Lucas de Matos Entrevista de 2023. Afinal, esse é o primeiro do ano, mas eu já estou com ideias de pessoas muito interessantes para a gente fazer bate-papos. E eu, claro, quero que vocês também façam essas sugestões para a gente fazer essas trocas, né? Porque eu trago, mas também gosto que vocês tragam. Boa noite, Edivânia, boa noite, Zilda Paim, boa noite, Cláudia Moraes Moreira, gênio, exatamente. E que vai ser o grande homenageado do Carnaval de Salvador em 2023 pelo governo da Bahia, né? Homenagem mais do que merecida a essa pessoa que foi tão fundamental, pedra basilar para a construção do nosso Carnaval de rua como a gente conhece hoje. E é muito interessante porque o último Carnaval que Moraes Moreira participou, eu estava presente, foi na Praça Castro Alves e foi também onde tudo começou para Moraes, né? Essa Praça Castro Alves, a Praça do Poeta. Eu que sou poeta, sou suspeito de falar disso, mas é esse nascedouro, né, da nossa festa como a gente conhece hoje. E aí me falem se o som tá ok, porque a gente está no ritmo de carnaval e aqui onde eu tô já está passando uma bandinha tocando. Eu estou no Espaço Evolua, o espaço aqui no Pelourinho, onde vamos fazer inclusive oficinas de poesia, eu e Dejanira Rainha, que é uma poeta, professora, gestora do espaço, e faremos essas oficinas de poesia recitada e escrita. Então vamos esperar vocês nesse espaço, que é a Casa Evolua, para participar dessas atividades. Outro nome interessante, Cezinha Baterista, muito legal, bacana, vão dando sugestões, inclusive me mandem pelo direct essas sugestões, porque às vezes não dá para salvar tudo aqui na live. E vão também fazendo as perguntas que vocês querem que eu faça para o Davi Moraes, que acabou de entrar, e já vou chamá-lo para participar aqui da nossa conversa. Pera ainda. Pronto, já mandei aqui o convite, vamos esperar o Davi entrar. Olá, Davi. Oi, amigo. Fundo. Deixa eu trocar aqui o fundo. Só segundo. Davi, eu não sei se está chegando aí, mas a cidade já está em ritmo de carnaval. Eu estou fazendo uma live aqui no Pelourinho e já começou uma banda aqui tocando música percussiva. Então não sei se você consegue me ouvir bem. Você consegue me escutar? Estou escutando sim, deixa eu só ligar um pouco aqui. Mas já estou escutando bem, só um segundinho, peraí. Pronto, então o som ao fundo não está atrapalhando, né? Estão tocando agora Faraó aqui. De fone e escutando muito bem com essa camisa linda aí. Ah, muito obrigado. Tinha que estar bonito para receber esse convidado ilustre, ora.
E até o Pelourinho se mobilizou assim que comecei a live, já começou aqui a tocar a batucada, mas não está trabalhando aí na nossa conversa não, né? Não tá, não. Pronto, perfeito. Bom, gente, sei que Davi Moraes dispensa apresentações, mas é sempre bom enfatizar essa biografia do nosso entrevistado, né? Davi é instrumentista, cantor, compositor, além também de produtor e diretor musical, né? Produziu discos, espetáculos e até também produziu música para cinema. Tem trabalhos solo e também trabalhos com grandes nomes da música popular brasileira, como Elba Ramalho, Gilberto Gil, Vanessa da Mata e, é claro, o próprio pai, esse gigante da música, que foi o Moraes Moreira, né? Inclusive até fizeram um álbum juntos chamado Nossa Parceria, e Davi também esteve presente em apresentações icônicas como a do Rock in Rio e tantas outras. Estamos hoje aqui para falar desses Sonhos Elétricos, livro de Moraes Moreira, que ele lançou em 2010, que fala sobre essas memórias carnavalescas que são tão importantes para todos nós. E Davi, eu sei que desses Sonhos Elétricos de Moraes, você participou de muitos deles, né? Inclusive você no livro é citado várias vezes. Eu queria saber qual dessas memórias de carnaval ao lado do seu pai é aquela que foi mais importante para você. Eu sei que são muitas, são várias, mas qual foi aquele momento que mais te marcou e que para você é inesquecível quando se trata de carnaval e de Moraes Moreira? Poxa, o momento que eu destacaria, até um momento que eu contei recentemente também numa entrevista, num papo, e foi a primeira vez que eu vi o trio elétrico, né? A primeira vez, eu acho que toda criança... Bom, primeiro, dar boa noite a todos que estão aí com a gente e dar boa noite a você, eu agradecer o convite. Eu acompanhei aqui algumas coisas do seu perfil e muito interessante. Parabéns pelas suas lutas, pela beleza aí do seu perfil, das suas falas. Obrigado. E um prazer estar aqui participando contigo, falando desse livro que eu já li faz um tempinho. Eu falei, vai ser até bom que o Lucas me refresque um pouco a memória desse livro. Mas como eu estava dizendo, é o seguinte, eu acho que o impacto da primeira vez que você vê um trio elétrico, eu acho que para uma criança deve ser uma coisa bem marcante, né? E me lembro, naquela época, no comecinho dos anos 80, minha avó me levou eu e minha irmã para um terraço de um prédio no centro, ali onde passava, bem onde é, naquelas ruas que fazem parte do circuito ali do centro. E a gente foi bem cedo por causa da confusão e tal, a gente pequena, minha avó com a gente, eu e minha irmã pequenos, assim. Eu acredito que a gente devia ter ali minha irmã tem um ano de diferença, a gente deveria ter ali 7, 8 anos. E a gente passou o dia inteiro esperando a chegada do trio. Meu pai já estava naquela parceria, naquele encontro histórico da música brasileira, que foi o encontro dele com a família do Osmar, com o Armandinho primeiro, no Rio, quando o Armandinho veio para o Rio e ficou. Eles marcaram de tocar uma tarde lá em casa, num apartamento que a gente estava morando no Leblon, meu pai já na luta dele de carreira solo, pós-Novos Baianos. E nunca mais pararam de tocar junto, cara. Foi um negócio assim, um encontro realmente mágico. E depois meu pai veio conhecer a família toda e começou a botar letra nas músicas instrumentais de Osmar, que era um melodista maravilhoso. Fazia melodias lindas, como Pombo Correio, como tantas outras que meu pai começou a botar a letra nesses trevos instrumentais. Como a gente sabe, né, que começou o trio elétrico com a música instrumental, uma coisa muito, muito, muito incrível que também a gente faz questão de manter agora, quando a gente for sair na quarta-feira que vem, no dia 16, que a gente vai ter nosso primeiro show no Circuito Barrondina, no trio elétrico, homenageando ele. Então já anotem aí na agenda, hein? Eu vou estar lá curtindo. Fala, Sérgio! Aqui, ó, grande Sérgio Melo, grande baterista brasileiro aqui presente com a gente. Baterista que está atualmente tocando com o Lulu Santos, tocou com todo mundo aí, um craque. Uau.
E aí, cara, a gente ficou nesse terraço esperando o trio passar o dia inteiro. De repente, veio aquele trio vindo devagar, assim, parecia uma nave chegando, cara. Parecia uma nave mesmo, um negócio assim que não dá pra descrever a emoção. Eu fiquei paralisado, cara, olhando aquilo, todo mundo dançando, e com mamãe sacode, o caramba. Aí, cara, eu só conseguia ficar parado olhando, porque era muito impactante ver aquela nave chegando com aquela banda em cima, tocando todos os irmãos Macedo, né? Armandinho, com o Haroldo, com o Betinho, com o seu Osmar, e o coro comendo ali, os caras tocando pra caramba, né? Armandinho queimando embrado na guitarra, meu pai cantando junto, quer dizer, aquilo é inesquecível, aquela cena eu me lembro como se fosse ontem, assim, uma nave chegando com a banda em cima, parecia todos os sonhos de uma criança ali se realizando junto, e eles que estavam ali tocando eram para nós como verdadeiros super-heróis mesmo, assim, com roupa de super-herói, com capa e tudo, assim, porque foi realmente um impacto, assim, e eu vendo meu pai ali com o microfone, dominando aquela coisa. Ele tinha recém se tornado a primeira voz, assim, realmente de alcance nacional e, assim, em cima do trio elétrico, né? Como diz assim, das multidões sem cantor e viraram as multidões com cantor, né? Uau. Ele fala isso no livro, com cantores né? e cantoras maravilhosas. Isso. Que ele tem justamente essa alcunha de ser, né, o primeiro cantor de trio elétrico. E numa época em que ainda não tinha nem a amplidão, né, não tinha nem o microfone para cantar. Ele falava justamente por isso. Porque mesmo fazendo a mímica em cima do trio, a multidão estava cantando ali a minha música. Então, isso mais do que nunca dá esteio a esse argumento, né, de que ele, de fato, foi o primeiro cantor de trio elétrico. E é engraçado porque você fala, né, de como essa memória te impactou e de forma, com certeza, também impactou na sua vida musical, né, essa visão do trio elétrico vindo. E a gente tem outro grande artista que, já adulto, também foi impactado por esse frisson que é ver o trio elétrico, e que foi justamente no carnaval do Pombo Correio, o Bel Marques. Ele até fala aqui no livro, inclusive, né, que quando ele viu aquele trio no formato do Pombo Correio chegando. Até assisti Moraes... um pedaço da entrevista dele no Bial falando desse momento. Que ele estava com a namorada e tal, e aí, pensando em outras coisas e tal, de repente ele viu o trio vindo com essa turma, com meu pai, com o Armando, com todo mundo. E ele falou, rapaz, é isso que eu quero da vida, vou largar tudo agora e vou fazer isso. Não é isso? Exatamente. Eu vi esse trecho, ele contando essa história no Bial. Realmente, cara, é um negócio que toma assim, são coisas que, por exemplo, eu comparo quando eu vi Pepeu tocar assim, pelas primeiras vezes. Quando você vê um mestre seu fazendo uma coisa assim, e que você olha e fala assim, tem certeza que você quer ir, bicho, é aquilo ali que eu quero fazer. É um clique que dá assim na cabeça, que muda a vida, né? Muda a vida. Exatamente. É um momento de transcendência e inspiração que pode orientar destinos, né? E aí o Moraes fala que o Bel Marques, inclusive, falou a ele umas 2 vezes, que até o imitava no início da carreira. E se a gente for para perceber, até a estética também lembra um pouco, né? O cabelinho e tal, os óculos. Eu nunca tinha feito eles têm uma coisa familiar. Ele, Luiz Caldas. Meu pai tem uma coisa familiar até na forma de cantar, que é uma coisa assim de um médio na voz, uma coisa metálica que tem um alcance assim, né? Que fura o alto-falante, que é do puxador de trio mesmo. Que o puxador de trio, ele tem que meio que criar a sua própria técnica. Não tem muito livro para ensinar como é que se puxa um trio, né? Ou o cantor de bloco afro, a mesma coisa, eu diria. Sim. Você vê grandes cantores de bloco afro. Tem cantores maravilhosos. Eu tenho aquele disco Muzenza, Som Luxuoso, sabe qual é? Que é um dos meus discos preferidos, assim. Eu fico até arrepiado quando eu falo desse disco. E, são cantores, são músicas lindas, com tipos de cantos totalmente fora de qualquer padrãozinho assim, de escola. São coisas criadas mesmo de rua, cultura de ancestralidade, de história.
de às vezes a pessoa pega um timbal e começa a tocar e não sabe nem de onde que ela sabe aquela levada, aquilo já veio nela, né? Então acho que tem toda uma coisa desses músicos e desses cantores e desses instrumentistas descobrirem ali com a sua própria história, com a sua própria ancestralidade, de onde vem a sua música. Eu fico me perguntando por que eu me sinto tão familiarizado com a música do candomblé, com o toque dos atabaques, do agogô, de tudo. Alguma coisa tem lá na minha mistura que me deixa familiarizado com isso, né? Como a gente diz assim, nós aqui no Brasil, fica essa coisa de branco, preto, mas assim, eu tenho a pele clara, mas meu cabelo é enrolado, quer dizer, a gente é uma raça misturada mesmo, não tem muito, né? Se for olhar, a gente tá cheio de mistura. E graças a Deus, porque esse é o Brasil que a gente aprendeu a amar e o mundo, né, também. Exato, nós temos as nossas misturas, mas quando se trata de identidade, é mais num viés de recortes políticos, né? Se a gente não nomear certas coisas, politicamente a gente fica meio fragilizado. Mas foi muito importante você tocar nesse ponto, porque eu já tinha percebido isso em você quando eu assisti uma live sua de carnaval, cantando músicas de Moraes. E das músicas que você colocou no repertório, a Assim Pintou Moçambique foi a que eu mais senti que você estava ali naquele feeling e realmente pulsando o que a música de fato falava. E no livro, Moraes Conta, que é essa música que é uma parceria que ele fez com o Antônio Risério, grande historiador da Bahia, foi... Risério, muito importante, né? Grande historiador, realmente, e grande poeta, grande compositor, tudo. Exato, e ele fala que foi a primeira música que ele conseguiu fazer esse feeling de trazer os elementos da música dos blocos afro e misturar com aquela percussão, com aquela tri-eletrização que ele já vinha experimentando, né? Então, se você puder também... Foi a música que marcou a tradução, por exemplo, da levada do Ijexá para o violão. Quando conseguiu se traduzir, aquela coisa do... E aí no violão... Aquilo foi pro violão, cara. E aí começou a formar... E Grito de Guerra também, que é uma música dele com o Risério, importantíssima. É a minha predileta. Amo. Do dia que fala, né, do Traz Meu Xaxará, que é a arma de cada orixá, não é isso? Você que sabe tudo aí. São de uma riqueza, de uma beleza tão bonita essa cultura dos orixás. Eu também, desde pequeno, via os orixás como super-heróis, assim. Para mim, eram imagens, sabe, eu olhava assim, cara, cada um era um super-herói, assim, e são, na verdade, né? Mas, assim, são músicas que realmente juntou, em vez de separar, juntou a coisa do trio elétrico com a coisa do bloco afro. E aí foi um acontecimento muito importante, eu acredito, para a Bahia e para a música do Brasil, porque foi uma junção assim que está aí até hoje. A gente vê até hoje o que aconteceu. Praticamente todas as bandas da Bahia tem um bloco afro ali dentro. Tem uns surdos, tem uns repiques, tem um timbal, né? Tem as bacurinhas. Então, foi até uma coisa depois também que chegou toda a geração de Carlinhos, com a timbalada, com tudo aquilo. Isso se fortaleceu mais ainda, de que as bandas, elas têm ali dentro essa tá ali africanidade inerente, tá ali né? vivo. Tudo que Modo Katendê plantou, tudo que o Badawi fez lá atrás, tudo que os pioneiros fizeram, desde o Comanche, Apache, né, como começaram essa história, até os outros blocos todos. Então, assim, a gente deve demais assim, a esses mestres, né? São verdadeiros mestres, Modo Katendê, Neguinho do Samba, o pessoal todo do Candial que veio depois, essa geração maravilhosa de percussionistas trazida por Brau. O pessoal do Lê também. Uma coisa muito rica, né? Ilê, Muzenza, Araqueto, todas as baterias nota 10 que a gente tem aí, não é isso? E esses soldados do tambor que passavam tocando acústico, né? Enquanto os trio elétricos tinham
já um aparato, caixas de som, tudo, os caras passavam tocando na mão. Por isso aquele respeito da gente parar, a gente sempre, todo mundo que vai tocar na Bahia, convidado e tudo mais, tem que ter essa aulinha antes, você não acha, Lucas? Fala, olha, tal pessoa, se passar, você tem que dar passagem, tal pessoa, se passar, você tem que parar de tocar e esperar passar. Porque um desavisado qualquer desse passa um bloco desse, passa um Filho Gigante, passa um Muzenza e o cara não para, meu amigo. Existem essas regras que são basilares, muita gente ainda não está por dentro, né? Tanto de quando passa um cortejo, um Filho Gigante, um bloco afro. Cortejo afro, por exemplo, Roberto Pita também, da importância que tem. Porque isso é continuidade, né? Sim. É a continuidade. E a gente vê que essa cultura não vai parar. Dá um alívio muito grande quando eu vejo pessoas como você fazendo o seu trabalho aí, como Pita, como as pessoas que vão levando adiante essa maravilha que tem aí, né, cara? Exatamente. E outras dessas regras que são implícitas no carnaval é uma que acontece no encontro dos trios, né? Que quando se tem ali encontro de trios, na verdade é um rodízio. Cada trio vai cantando uma música para que as pessoas usufruam o máximo possível daqueles artistas que estão ali, que seja de forma democrática que aconteça. E o seu pai narra no livro um episódio que uma vez ele estava no Farol da Barra, estava, né, o trio dele, o trio de Armandinho, e daí veio o trio de Daniela, que na época trazia a Xande, que estava sendo assim, a revelação do carnaval. E aconteceu ali um certo desrespeito a essa regra, né? Teve alguém que tocou mais, ele não fala quem foi, claro, muito elegante, não ia entregar, né, dizer que estava tocando mais, e que aí ele ficou um pouco aborrecido e saiu, né? Saiu de cena porque aquela pessoa desrespeitou aquela regra que era inerente ao encontro dos trios. Isso eu achei uma memória bem interessante e pitoresca, e queria que você compartilhasse com a gente outras memórias, né, de Moraes Moreira em cima do trio elétrico. Como é que ele lidava ali com essas questões? Como é que ele lidava, por exemplo, quando ele via alguma confusão de cima do trio? Seu pai era daqueles que paravam para realmente falar com as pessoas, dar algum textão, como a gente chama hoje? Olha, já aconteceu, porque já aconteceu da gente receber trio atrasado e sair de madrugada e terem marcado com a gente. A gente viveu, eu ainda peguei, começando, ainda muito novinho, mas começando já meu sonho de virar um músico profissional, ainda peguei esse carnaval que não tinha muita fiscalização, não tinha essa organização que a gente tem hoje de fiscais medindo decibéis de volume, ou medindo, ou dizendo, olha, tá na hora de você seguir porque tem outro trio vindo atrás. E acabava dando certo de um jeito muito doido, porque meu pai falava assim, rapaz, isso aqui é muito doido, porque tem tudo para dar errado e acaba dando certo. Mas assim, às vezes acontecia, a gente estava esperando e era para sair 10 horas e quando ia ver, estava saindo 1 da manhã. Nossa. E aí ele falava mesmo, para explicar até para o público dele que a culpa não era dele, no caso, não era ou uma situação. Agora, meu pai sempre foi um cara, acho que isso aí, esse episódio que você citou, mexeu muito com ele, porque durante muitos anos meu pai foi, assim, o cara de maior quantidade de hit dentro do carnaval, assim como muitos outros foram, né? Assim como Luiz, como Jerônimo. E nenhum desses caras, em nenhum momento desse, ele que sempre foi um cara que nos ensinou lá em casa a tratar todo mundo de igual para igual, a falar com todos, a dar bom dia porteiro, a dar o bom dia a todo mundo, né? Eu ensino isso à minha filha também. Eu passo isso com a minha filha como, ó filha, isso aqui a gente vai passar todo dia, nosso amigo aqui, mora no nosso prédio, cuida da nossa casa, tá aqui com a gente, trabalhando igual a gente, tá aqui, tem que dar bom dia, você não sabe a alegria que é de receber um bom dia seu de uma criança. Então meu pai, ele nunca se aproveitou de ser uma bola da vez e de estar estourado para se sobrepor em relação a alguém. Então por isso que eu acho que esse episódio eu estava presente, eu vi tudo acontecer. Sim. E foi colocado de uma forma a usar
esse momento dessa pessoa que estava em evidência e estava muito forte na época, merecidamente, porque é um artista talentosíssimo, tanto que está aí até hoje arrebentando. Sim. E, mas que não, mas que foi colocado de uma forma por outro artista e tal. Ah, vocês querem isso ou aquilo. E eu acho que ali na praça não cabe disputa, né? A gente tem que saber A praça democrática. ser, ser cortês, né? Saber receber, você ser bem recebido, saber receber, não entrar em disputa, não entrar nesse mérito de... E aí aconteceu um episódio, ele acaba contando isso no livro. Eu acho também legal você poder comentar num livro, assim como um jogador de futebol, por exemplo, comenta um dia que não foi o melhor dia dele, um dia que ele teve uma grande atuação, que tudo correu perfeitamente bem, e tem outros dias que nem tudo corre perfeitamente bem, e você poder também conversar com o seu público sobre isso, de uma forma honesta, sincera, é válido, né? Inclusive, ele começa, né? O livro ele começa contando essas memórias mais basilares do carnaval, ali a relação do Moraes Moreira com o Osmar, com o Dudu. E depois tem um capítulo que se chama Aventuras e Desventuras no Carnaval da Bahia, onde ele vai citando, né, esses momentos de muita alegria, mas também de muita tristeza. E outro fator assim, que foi preponderante é que Moraes ficou um tempo afastado do Carnaval baiano, porque ele começou a se colocar, a falar contra a mercantilização do Carnaval, né, com a advento dos blocos, que também era algo ali que tinha também... O racismo estava ali implícito, ele coloca no livro, né, que eram blocos apenas para pessoas brancas e bonitinhas. E é outra coisa também que foi muito deficitária do ponto de vista artístico, foi a inserção do jabás, né? Pagava-se para aquela música, que era a música ali do momento, ficar tocando de forma massiva nas rádios. E os grandes hinos atemporais, que de fato falavam do carnaval e coisas relacionadas, ficavam escamoteados. Então, Moraes tem um tempo que ele passa fora do Carnaval da Bahia, né? E vai para ali do Carnaval de Pernambuco, que também é super bem recebido. E depois ele faz esse retorno ao Carnaval quando o trio estava completando o aniversário. E é claro, você estava presente nesse momento. Ele fala que você tocou no trio Como é Grande o Meu Amor por Você, que deixou ele muito emocionado. E até me emociona também falar isso, porque eu não vi essa cena, mas eu a imagino, né? O quanto ela deve ter sido grandiosa, bonita e tudo mais. Então, você tem também recordação desse tempo que Moraes ficou um pouco afastado, porque sofreu certas retaliações da Intursa, que era o órgão, naquele momento, que organizava o carnaval, e ele se colocava contra essas coisas que ele não gostava, e terminou tendo essa retaliação e saindo um pouco do carnaval baiano. Você tem memória também desse tempo? Tenho sim. Eu acho que a Bahia tem uma coisa admirável. Eu que tenho a maior parte gigantesca da minha família é daí, e eu nasci aqui porque meu pai veio para cá em busca do sonho de ser músico. Naquele momento ele precisava, tanto ele desceu, como os irmãos todos de geração dele desceram também para buscar uma gravadora, um selo, alguém que pudesse lançar, né? Naquela época a gente realmente precisava. Entrou a música aí? Foi que não, né? Não, aqui não. Aí, tá lindo o seu som. Então, ele com esse sonho dele, desceu para o Rio, assim como Caetano veio, assim como o Gil veio, porque as gravadoras estavam aqui e tal. Mas assim, falando dessa questão da Bahia, que é uma coisa admirável, a autoestima do baiano, o orgulho que eles têm, que vocês têm da sua cultura, que todos têm, de ser baiano, de ser, né? Mas isso às vezes, o que aconteceu? Às vezes fica uma coisa que eu acho que ele passou um pouco, e algumas outras pessoas podem ter passado também, que você falar alguma coisa, que você fazer alguma crítica ou falar alguma coisa que não está indo por um caminho legal,
não se pode falar mal da Bahia, não se pode falar mal do carnaval, não é falar mal, mas não se pode ver aqui um ponto aqui que... E o que ele falou, e tem várias músicas dele falando isso, que dizem que, como, por exemplo, né, Carnê do Carná, que é uma das minhas preferidas, diz assim: vou pagar o carnê para brincar o carná no salão ou na praça. Foi-se o tempo, a folia já não é mais de graça. Vou pagar o carnê 15 meses por ano para brincar todo dia, para comprar o pano da minha fantasia. Vou sair de bom moço, de outro jeito não posso. Vou sair de turista, corda até o pescoço. Quer dizer, Perfeito. entrou uma força muito grande dos trios de corda, de bloco e de abadá. E aquilo teve um domínio. Tinha muitos empresários. A vaidade dos empresários era muito grande na Bahia. Uma coisa até maior do que a vaidade de qualquer artista. Você vê mesmo o documentário da She Music, né? Que tem quantidade de empresário falando, cara. É uma loucura, dizendo que, né, eu descobri isso, eu descobri a pólvora, eu descobri aquilo. Mas não adianta você descobrir se o artista não tiver o Aldo Borogodó, né, o talento. Então, assim, é claro que os empresários e os produtores e os descobridores de talento, todos têm seu mérito. Mas o que estava dizendo, na verdade, eu fico até achando engraçado que hoje está acontecendo um monte de coisa que ele previu. Que é essa coisa da... o povo não quer mais. Às vezes, as pessoas estão pensando 2 vezes antes de pagar certas fortunas para poder pular o carnaval. Eu agora estava aqui escutando a música do Russo, que vai participar com a gente, Russo Passapulso e Robertinho Barreto vão participar com a gente da nossa saída na quarta-feira, né? Até te convidar para você ir lá ver a nossa saída com Barrondina no dia 16, quinta-feira, aliás, dia 16. Vamos estar lá, Moreno vai estar comigo, Moreno Veloso, Márcia Castro, Russo, Robertinho. E tem uma música dele, ele tem a música Sistema Fubica, em que ele e o Benegão falam: carnaval é para quem tem grana, para quem não tem grana, é para todos. Todos têm que poder sonhar, sabe? Todos têm que poder sonhar. Então, o que ele estava querendo dizer naquela época é que tudo bem as novidades, tudo bem os novos formatos, mas o que estava acontecendo era que estavam tirando de canto. Você vê que os próprios inventores do trio do Osmar ficou vários anos quase sem sair, ou saindo em trios sucateados, saindo em trios ruins, com horários ruins. Então, Luiz Caldas ficou fora um tempo, Jerônimo ficou fora um tempo, vários artistas que, não podem ficar fora de uma festa dessa. E artistas que tocavam, artistas que nunca botaram abadá, que nunca subiram corda. A corda, eu vi muitas vezes lá de cima, era uma coisa opressora para as próprias famílias baianas. Eu via muitas vezes os seguranças empurrando a corda para cima do povo baiano que estava ali para assistir o desfile. E eles privilegiando, né, quem tinha pago ali dentro, que não podia encostar, os turistas e tudo, que são super bem-vindos, mas assim, quando eu senti que, quando teve o primeiro carnaval sem corda, foi uns 3 anos atrás, né? Que todo mundo deu uma baixada na corda, lembra? Vamos abaixar a corda e tal. Eu senti que ficou menos violenta a rua, ficou menos, teve menos briga, teve menos... Então são coisas assim, não é demonizar nem macular os trios de bloco e dizer que não todos têm seu valor pra caramba, cara. Eu já corri atrás de vários, já andei atrás de vários trios de blocos e me diverti pra caramba. E grandes bandas, e grandes músicos, e grandes artistas. Mas o que a gente fala, às vezes, é de existir, de uma coisa chegar e dominar e querer limar tudo que veio antes. Por exemplo, a She Music, esse rótulo da She Music. Esse rótulo, às vezes, ele é muito legal, mas às
vezes ele não é tão legal, porque ele quer se apropriar de tudo. Tudo que for música da Bahia é Axé Music. E não é assim, você não pode dizer que Leia Eu, Muzenza, que a gente estava falando aqui agora, que isso é Axé Music. Não, isso não existiria Axé Music sem isso. Na verdade, é o contrário. Eles vieram antes, né? Total. Então, às vezes, tem apropriações e coisas, sede de poder e vaidades, coisas e muito dinheiro, e muito poder, e muito tudo. E essa coisa questionável que você falou, que não sei nem eu e você que vamos falar, vou usar aqui um pensamento de Letieres Leite, que é um dos maiores mestres de conhecimento cultural da Bahia e do Brasil, que deixa essa indagação. Você vai lá numa árvore, pega tudo que ela tem, chupa tudo. Você tem que dar alguma coisa de volta, senão vira o extrativismo, né? Vira uma coisa assim. E eu dizendo aqui com muito orgulho e de forma humilde, mas verdadeira, dizendo assim, eu sou feliz porque meu pai foi um artista que ele procurou o tempo inteiro, através de crônicas, de histórias, de letras e de músicas feitas, dedicadas para contar a história desse carnaval, para contar a história do trio elétrico, para contar as invenções de Orlando, de Seu Osmar, de Dodô, do gênio que era o Dodô, desses gênios que começaram tudo, contado tudo através de música, uma forma de devolver essa junção, essa coisa do violão, do afoxé, uma forma de devolver para a árvore alguma coisa de tanto que a gente tirou, de tanto que a gente vai lá mamar, né, nessa árvore maravilhosa. Então, assim, eu acho que Letieres Leite é um dos caras que mais fez isso com a Rumpilés. Você olhar para a Rumpilés e você olhar assim e falar assim, porra, esse cara pegou a percussão e botou na frente. Ele tirou a percussão lá de trás, olha o peso disso. Sim. Ele tirou a percussão lá de trás, como se fosse, né? Tirou lá vamos tirar essa galera, tá na hora de tirar essa galera da senzala e botar essa galera tomando conta aqui do show de terno. E nós vamos lá para trás, nós do sopro, de tudo, vamos trocar um pouco de lugar com eles, cara. Entendeu? Sim, e vamos botar essa gente na frente. Então, assim, isso é de arrepiar. Isso aí arrepiou o mundo inteiro. Músicos dos mais alto gabarito de jazz, de todos os lugares do mundo, se arrepiaram quando viram isso. Então, são coisas assim que eu acho que a gente tem que olhar assim e falar, pô, teve uma época, por exemplo, que percussionista ganhava menos que os outros músicos. Aí vem um Carlinhos Brown, vem tantos percussionistas importantes que a gente pode dizer aí, em Pernambuco, na Ana Vasconcelos, tantos que levantaram a autoestima e disseram, não, cara, isso aqui é a nossa história. Protagonismo, né? Protagonismo, tem que fazer reverência, tem que ajoelhar, bater continência e falar, meu irmão, entendeu? Nós devemos tudo aos tambores, aos blocos afros, aos afoxés, aos terreiros, não é verdade? Que sofrem ataques aí e tudo. Pô, isso aí não adianta, porque isso aí não vai morrer nunca, né? Essa é a beleza do nosso povo aí. Então é mais ou menos por aí que eu vejo assim, a coisa. A gente tem que procurar tá atento a essas coisas, né? Porque senão vem uma coisa nova, passa que nem um trator e aí o que veio... É como tudo a gente procurar saber a história é importante, né? Procurar saber quem veio antes, quem abriu as portas para a gente estar aqui hoje. E poder, por exemplo, quando teve a morte de Moa, muito pouco se falou, muitos artistas se silenciaram, né? E artistas que usam levadas que tiveram participação ali direta dele, de Neguinho, de tanta gente. Sim. E então, assim, morreu o Moa do Catendente na Bahia, tinha que parar a Bahia, cara, tinha que parar Salvador. Exatamente. Né? Para mostrar aconteceu uma fatalidade daquela, uma coisa horrível. Tem que parar a cidade. Se fosse nos Estados Unidos, morresse um cara desse, nego parava. Era 3 dias de cidade parada, sabe?
E até outra problemática que é que tem muita ênfase, é que muita gente só passou a conhecer o modo Catendê depois da sua morte. Então essas pessoas em vida não estão tendo a devida visibilidade que mereciam ter. E a Pois, gente fica assim órfão cultural porque realmente não sabe da nossa história, né? Então precisamos, pois por é, pois é. exemplo, ler os sonhos elétricos para a gente ficar mais por dentro de tudo isso, né? De quem veio antes, de quem realmente estava ali fazendo esse pioneirismo, essa vanguarda, abrindo portas e fazendo com que a gente possa ter a nossa cultura tão bem articulada e que vende a nossa imagem para o mundo, é vendida a partir disso, né, desses elementos basilares da negritude. Antes de fazer a próxima pergunta, Davi, eu queria agradecer, está tendo muito comentário aqui no nosso bate-papo. Muita gente perguntando se você já está na Bahia, ainda não está, vai chegar para fazer Ainda o vou som chegar, do a gente vai se ensaiar aqui, mas vamos fazer os ensaios para a gente poder partir para ir no dia 15 e, e nós temos que preparar porque a nossa banda tradicionalmente já há muitos anos toca junto, essa banda que vai é a banda que acompanhava meu pai, que já acompanha meu pai para mais de 2 décadas. Vai, por exemplo, estar presente Jorginho Gomes com a gente, que é Uau! do, né, Jorginho, um grande irmão de Pepeu, da família Gomes, dos Novos Sim, Baianos, né? Um dos maiores músicos aí que a gente tem no Brasil. Então, assim, vai todo mundo daqui do Rio, como a gente sempre foi, mas todo mundo já vacinado, já com green card aí muito bem. do Carnaval de Salvador, e todo mundo já graduado, bem graduado no esquema. E aí a gente está indo, pô, com o maior amor do mundo fazer esse carnaval em homenagem ao meu pai. Muito felizes com essa homenagem do governo a ele. Exatamente. Muito felizes. Estamos indo para fazer o melhor de coração para esse público que sempre acompanhou a carreira dele, que sempre que mostrou, deu tanto amor, que fez os sonhos dele virar realidade, e assim, e a gente quer dar o melhor para essa galera, levar o melhor dele, levar o melhor da obra dele, levar esses convidados que também têm ele como grande referência na sua formação musical também. Então essa é a ideia. Exatamente. Vai ser emocionante demais esse carnaval em homenagem a Moraes, sei lá, com tantos convidados bonitos fazendo essa lindíssima, né, ode ao nosso grande rei do carnaval. Quando ele voltou a tocar no Carnaval da Bahia, ele fala no livro que a galera começa a gritar, né? Rei, 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 Moraes é Pô, nosso rei. rapaz. E a gente ficou quase 10 anos sem ir. Então, a gente, pô, teve uma volta, foi muito emocionante, porque quando a gente voltou, a gente viu que estava todo mundo lá. Você sai do lugar, quase 10 anos, você pode voltar e pode ter perdido, né, o fio da meada. Você pode, se a plateia não tá mais lá, sei lá, esquece. E, cara, tava tudo lá. E a gente tava com saudade, ele tava morrendo de saudade, a plateia dele também, o público dele é pipoca, a nossa pipoca tava todo lá. E a gente puxou muitas vezes aquele trio, quando a gente olhava, meu irmão, aquela pipoca atrás acompanhando, ideia de arrepiar, porque. E aí eu te digo mais uma vez, sem nenhuma. Eu admiro todo mundo, cada um com seu jeito, mas não posso dizer que tenho muito orgulho de dizer que nós nunca levantamos corda e nós nunca separamos o povo do trio, não fizemos condomínio em praça pública, como ele dizia, né? A gente sempre foi de tocar para massa. E essa é a nossa escola. A gente só sabe fazer assim. Então, é como diz Benegão lá com o Baiana System na música deles. Carnaval para todos. Como era o Maracanã antigamente, como era a Fonte Nova antigamente, todos podiam sonhar domingo. Tinha ingresso para todos. Na verdade, não tinha ainda essa história do sócio torcedor, que tem que pagar mensalidade, que tem que ter o cartão de crédito. Todos podiam viver aquele sonho de ver o Bahia, de ver o Vitória, de ver o Flamengo, de ver o Vasco jogar, porque tinha espaço para todos. E a gente, de alguma maneira, acompanha esse pensamento aí. Exatamente. Você está aí para dar continuidade a essa filosofia de vida, né? Essa filosofia da democracia e da liberdade. Isso. Teve gente também perguntando se essa live vai ficar salva no YouTube. Ela vai, vou colocar ela lá sim. Mas eu queria ainda nesse bojo das memórias, você citou logo no início da nossa conversa, daquele primeiro disco do Trio Elétrico, que a Armandinho foi para casa de vocês, no Rio e tal. E Moraes fala sobre isso aqui, né, na página 28 do livro,
ele fala como você também ficou admirado ao ver Armandinho tocando, né? Ele fala aqui: a presença de Armando em nossa casa era muito querida. O som do seu bandolim com certeza trazia muita alegria. As crianças adoravam. E Davi, principalmente, que no início ficava observando timidamente e de longe, depois de algum tempo tomou coragem e todas as manhãs pegava um bandolim e ia acordar Armando dizendo assim: Mandinho, bandolim, mandinho, bandolim. Achei tão bonita essa história. E eu queria te perguntar sim. qual era a sensação. Eles tocavam, eles viravam a noite tocando, né? Exato. E eu, coitado de Armandinho, ia acordar ele 6 horas da manhã com o bandolim. Ele no bojo ali, né? Era Armandinho, era Pepeu, então eu queria saber o que é que São você meus sentia grandes por mestres. né? Eu toco por causa É desses, óbvio cara. que a gente sabe que você se inspirou, né? Isso de fato, isso seria burrice. Armandinho é meu padrinho, Mas né? qual era- Meu padrinho de batismo, meu padrinho mesmo. E além de ser meu padrinho musical, meu padrinho de... E assim, esses caras, né? Armando, Pepeu, esses são gênios da música, assim. Pô, as parcerias de Pepeu com Paulinho Camafeu, sabe? As músicas que Armando fez com meu pai, aqueles frevos, aquele jeito da guitarra baiana, copiar as coisas de frevo de Pernambuco, e aí criar o frevo baiano, né? O irmão de Armandinho, Haroldo, para quem não sabe, era um grande caixista de frevo, ele que gravava as caixas de frevo e criou um estilo de tocar a caixa do frevo baiano, que era mais sem rufo, né? O frevo lá de Pernambuco era mais rufado e tal, aquele jeito. E o da Bahia virou aquele jeito que Haroldo tocava. Quer dizer, Haroldo, que é um grande guitarrista, irmão de Armando, criou esse jeito do frevo na caixa, que foi copiado por todos os bateristas que vieram depois, inclusive Cezinha, que foi falado aqui antes da gente começar, né? Vale sim a pena você fazer uma live. Cezinha é um profundo conhecedor dessa história toda. Uau. Mas assim, o que eu queria dizer é que eu faço uma comparação, não sei se você vai concordar comigo, que a família do Osmar são como se fosse o Jackson 5 de Salvador. E Armandinho é o Michael Jackson, entendeu? Armandinho é o Michael e o resto da galera são aqueles irmãos maravilhosos tocando juntos. Eu vejo eles mais ou menos como se fossem os nossos Jackson 5. Armandinho é um showman, cara. Você vê o Armandinho em cima do trio, você não tem como não ir atrás. Ele, além de ser o músico que ele é um showman, é uma atração à parte em cima do trio. É a guitarra falando, é a guitarra conversando com a plateia. É um cara que não tem limite, né, cara? Aqui, ó, Lorival, outro grande parceiro, falando aqui de Charles Negrita com Pepeu. Essas junções que criavam músicas de orixás, músicas parecidas, por exemplo, com as músicas do Tico Ães, em que eles reverenciavam os orixás e com a levada de afoxé, mas com a energia roqueira da guitarra e tal, né? Isso depois com o Luiz Caldas, mesma coisa. Então, assim, tem coisas na Bahia, cara, que essa fusão da guitarra, da energia roqueira com o swing da percussão. Aí vem Charles Negrita, vem Paulinho Camafeu, vem Tonho Matéria, vem Jerônimo, vem Vevé Calazans. Olha os compositores que a gente tem, não é verdade? E aí você vê, tem uma infinidade de músicas maravilhosas contando essas histórias. A Jerônimo também sempre foi de fazer música de orixá, lindas e lindas, né? Então, assim, são coisas, cara, que eu fico muito emocionado, assim, eu fiquei amigo da família Duarte, da família Jerônimo, do irmão dele primeiro, depois dele. Eu tava falando com o Tony esses dias, de passar uns dias lá na casa deles. Eu sou muito fã da banda Montserrat, a banda que acompanhou Jerônimo, que é a banda deles, a banda deles a vida inteira. Tenho todos os vinis de Jerônimo. Luiz é meu irmão, né? Eu tenho maior alegria de ter feito amizade com essa turma e também com a turma mais recente de agora, da minha geração, como Márcia, como Russo, como Robertinho, que vão estar lá com a gente, como Moreno, como Duda do Djamba, que é meu irmãozaço. Então, assim, a Bahia, cara,
viva realmente, ave, 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 Bahia e sua cultura. E você é um cara que está aí com o seu trabalho, levantando tudo isso. Eu quero me botar à disposição aqui para qualquer coisa que você quiser levar outro papo sobre qualquer outro assunto. Eu estou aí contigo para a gente aprender junto e trocar ideia junto. Maravilha, beleza? Vai ser um prazer. Nem Deus a dia que eu realmente me apodero, viu, Davi? Tem, inclusive, o meu livro de poesia, inclusive, se chama Preto Ousado. Então já nem dá ousadia, porque eu já me apodero dela totalmente, fazendo jus ao título do meu livro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria muito saber de você qual pode ser uma pergunta até polêmica essa, mas qual é o seu disco predileto de Moraes Moreira? O meu eu tenho, que é Bazar Brasileiro. Quem me apresentou foi a minha madrinha, Gleide Matos, que está aqui, inclusive, falando várias coisas, mandando várias perguntas. E ela me apresentou e eu fiquei, cara, que disco incrível. Ali tem as músicas todas que eu mais amo. Grito de Guerra, Tapioca de Olinda, Forró do ABC. Para mim, aqui é um dos meus preferidos também. Incrível. Então, eu acho que é uma coisa que precisam ainda redescobrir, porque tem um manancial de coisa boa ali, né? Tanto do ponto de vista musical, como também da poética e da lírica de Moraes. Ali estão as letras que são muito características dessa brincadeira. Então, acho um disco incrível. E aí eu queria saber de você qual é o seu disco predileto. Não, concordo com tudo que você falou. Realmente ele tem uma... E esse disco, né, você vê, ele fala exatamente o que a gente estava falando aqui, essa relação Pernambuco. Porque meu pai foi muito bem recebido em Pernambuco, né, nesse tempo de exílio baiano dele. E Pernambuco também é um carnaval riquíssimo, é uma coisa maravilhosa, né, cara? Jamais deve ser alimentado nenhum tipo de rivalidade, pelo contrário, nós temos que olhar para Pernambuco como uma coisa linda que a gente tem que aprender com eles, e eles também admiram a Bahia, admiram o Rio, mas com todas as seus tambores e suas histórias e tudo. Mas tem um disco chamado Mancha de Dendê Não Sai, que também para mim é histórico, porque também marca muito essa mistura que eu estou falando aqui, da coisa mais roots, da raiz mesmo, porque tem arranjos de Lincoln Olivetti, tem grandes músicos, e aí marca essa coisa do afoxé, do frevo, tocado de uma forma super produzida, aí foi mixado fora, esse disco foi mixado pelo Mick Guzauski, o cara que mixou o disco do Daft Punk na época. As gravadoras tinham muito dinheiro e mandavam os artistas mixar lá fora. Então saía aquele disco daqui com aquela coisa totalmente brasileira, afro-baiana, assim, e pegava aquela sonoridade da época lá de fora, sabe? E isso dava uma fusão maravilhosa, né? Então, viva o maestro Lincoln Olivetti, que esse foi mais um dos grandes encontros que meu pai teve na vida, com esse maestro maravilhoso. Lincoln fez arranjo para muita gente, aí também da Bahia, fez arranjo para Ivete, fez arranjo para muitos aí, é admirado por muitos. É um dos maiores arranjadores que a gente teve, fez aqueles discos todos da Rita Lee, de Jorge Ben, Tim Maia, e ele tinha essa sonoridade que botava assim na frente e tal. E esse disco tem isso, tem essa coisa marcante. E tem uma frase linda dessa música chamada Mancha de Dendê Não Sai, que fala assim bem do cotidiano de uma família baiana, como se fosse os filhos em casa e os pais saindo para ver uma saída do Ilê, para ver uma saída para ver o carnaval, para ir na Rua Chile, ver o Filho Gigante descer, o Muzenza, e fala assim: sai o sol e a lua, sai o sol e a lua, sai mamãe, sai papai, bloco vai pra rua, mancha de dendê não sai, como é maninha, como é caiu não cai, você sai da minha, mas mancha de dendê não sai. Uau, Moraes, cara, que gênio, que compositor, que coisa mais linda isso, né? E uma coisa também interessante que nos Sonhos Elétricos são essas histórias que ele conta por trás das músicas, né? Enxame Gente, por exemplo, que é a composição dele com o Armandinho, ele disse naquela parte: sagrado e profano, o baiano ele não sabia qual palavra colocar.
E aí que veio o Armandinho com Carnaval, que ele ainda ficou um pouco receoso no início, mas depois ele viu que era a palavra perfeita ali para aquele verso, né? Então, como é bom também a gente saber essas histórias. Você deve ter visto, com certeza, você deve ter visto o filme O Paió, né? Sim, sim. Inclusive, acho que você trabalhou na coisa lá. Na trilha. Me emocionei muito com aquele final, né? E ali a gente vê aquela realidade daquela mistura, daquele sincretismo ali na Bahia, o evangélico morando no ensino pé da nega do Candomblé e na hora ali que dá o pânico, né, bicho? Aí, porra, joga esses búzios aí, pelo amor de Deus, eu quero saber o que aconteceu com meus meninos, não sei o quê. Então, pô, nessa hora eu me lembrei muito dessa parte da música. Porque Bahia, né, vão subindo a ladeira, subindo, vão lavando as escadas, subindo a ladeira, subindo dos terreiros e catedrais. Tem uma música do meu pai que fala isso também. Na Bahia, assim, o que vale é a fé nada mais. Vão subindo a ladeira se unindo. Na Bahia, assim, o que vale é a fé nada mais. Vão subindo a ladeira e se unindo, terreiros e catedrais. Que lindo. Não é isso? E tem um próprio fato também que ele conta, que no Carnaval do Jubileu de Prata, eles fizeram um ritual que foi chamado de a bênção. O que era a bênção? O trio elétrico subiu a escadaria para a Igreja do Senhor do Bonfim e lá tocaram o hino ao Senhor do Bonfim. Todas as pessoas saíram, né, da janela para aplaudir, para mostrar aquela reverência. E era como se eles estivessem saindo dali para ter um carnaval de paz, de alegria, abençoado sob as glórias do Senhor do Bonfim. Então, que coisa linda, né? Lindo, a gente pensar nessas histórias. lindo. E essa música, ela traz uma paz realmente que é mágica, né? Quando você toca assim, parece que todo mundo ela tem um poder assim de espalhar assim, paz. De arrepiar total. A gente terminava todo encontro de trios na Praça Castro Alves, já aquele sol de meio-dia de rachar, ninguém aguentando mais. E aí, quando tocava o hino do Bonfim, era o golpe de misericórdia, era para o pessoal ir embora com aquela mensagem, com aquela beleza. Todo mundo cantando junto, Caetano já tinha chegado no trio de Armando, e aí todo mundo tocava junto e cantava junto. Essas cenas, cara, vou te falar, agradeço a Deus por ter vivido isso, porque realmente são coisas que a gente lembra assim, e são aqueles cinemas, né? São cenas de cinema que a gente guarda para nossa vida, realmente. Exatamente. São tantas memórias que eu acho que você, inclusive, poderia também fazer os seus próprios sonhos elétricos e partilhar conosco todas essas histórias, todas essas cenas que são incríveis e também fazem parte da nossa cultura, né? É compartilhar esse saber e essa vivência de quem, de fato, estava aí naquele meio, vivenciando e tocando e construindo junto essa história, né? Verdade. Então... Eu acho esse formato de contar em vários casos, né? Sim. Dividir assim em vários episódios, como se fosse uma série, assim, e você poder contar várias situações interessantes que aconteceram. Pô, uma ótima ideia. Vamos ver se a gente bota isso aí para adiante. Vamos aí. E olha, assim que você lançar, você me dá logo o furo, porque eu estou compartilhando aqui a ideia contigo, hein? Vou me chatear se eu ver você lançando em alguma outra relação pública, soltar primeiro. Você faz o prefácio lá pra gente. Uau, que honra, com certeza. Farei com o maior prazer. Gente, nossa live está acabando. Vamos fazer já 1 hora aqui de encontro. Quero agradecer ao Davi. Quero deixar essa recomendação a vocês. Sons elétricos. Tem uma resenha lá na minha coluna do Guia Negro, né? Eu sei que o papo foi ótimo, mas tinha muita pergunta para fazer, muita gente aqui perguntando tudo. Mas nós vamos meu amigo, para o carnaval que vem aí. E para a gente terminar, eu queria, como eu sou poeta, seu pai também é um grande poeta, eu queria terminar recitando um cordel que seu pai, né, que ele fez para a Praça Castro Alves, para o poeta, para esse carnaval democrático e sem cordas. E ele dizia: na rua e no carnaval a praça é mais democrática. Independente de raça, a praça é mais documenta. Independente de crença, independente de classe, assim como de aparência. Não sei se há consciência ao longo das avenidas, a praça concentra vidas, e é lindo ver tanta gente unida naquele espaço. E sendo assim, um abraço torna-se quase iminente.
A praça que eu tenho em mente viveu momentos de glória, carrega na sua história músicas e poesias que guardam no imaginário sentimentos libertários daqueles melhores dias. Não sei se o tempo avalia e dando uma volta por cima, mais uma vez aproxima a praça, o povo e o poeta. Um novo hino componho para alimentar esse sonho, esse desejo, essa meta. Eu quero a praça repleta, eu quero todas as tribos, a legião dos amigos, as bichas, as travestis, figuras tão delirantes, as diferenças gritantes lá se tornando sutis. Tornando sutis. Viver feliz, viu o poeta tristonho, tomando lugar do sonho, abandono, lamento. Nem sei como fui capaz de ver os seus ideais caírem no esquecimento. Aos pés do seu monumento eu quero a lama da praça, o povo brincar de graça, os loucos e os artistas, a emoção que transborda, que não precisa de corda para garantir as conquistas. Eu gosto de quem se arrisca arquitetando seus planos e nem com o passar dos anos deixa de ser sonhador. É nessa que a gente embarca e aí o destino marca nosso encontro em Salvador. Quero te ver, meu amor, no auge dos arrepios, vivendo o encontro dos trios, dizendo a quem não tem fé, salve-se, 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 jogue na Castro Alves e seja o que Deus quiser. Salve Moraes Moreira e toda a sua cultura, sua letra, sua inspiração para que a gente viva e saiba vivenciar, né, esse carnaval democrático. Isso aí está no livro, esse poema? Não, esse poema está em outro livro que eu tenho, que se chama Poeta Não Tem Idade. Ah, e aí tem essa... Sim. Eu preciso levar esse poema para cima do trio. Pois então foi ótimo você ter falado, porque eu preciso levar e a gente vai fazer um show na praça. Sim. E eu preciso recitar esse poema lá na praça. Qualquer então, coisa, eu peço sua ajuda aqui. Poeta, tá? Com certeza, estou aqui a posto. E a festa é geral. E a festa é geral, e um só carnaval, onde você for eu vou, na cidade alta, na cidade baixa, baixa, Santo Salvador. Axé! Obrigadíssimo, Davi, que vai estar no dia 16. Ó, André Macedo, que presente, ó. Família Macedo, Andrezão aqui presente. Família Macedo! Que honra, que grande maravilha! Grande Andrezasto! Sou muito fã, um cara maravilhoso, um amigo que eu tenho, a gente sempre que a gente se encontra, a maior festa. É um cara que, pô, quando eu faço show lá em Salvador, que eu vejo ele na plateia, eu fico numa felicidade danada. Eu cresci vendo o André cantar e toda a sua gente. Valeu, Andrezão. Você mora no meu coração, meu irmão. Exato. Obrigado a todos e todas que acompanharam. Essa live vai ficar salva e a gente se encontra no carnaval. Beijo, Davi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.